A gente já trabalhou com valores, né? A gente já viu alguns valores sendo atribuídos sem entender muito bem o que é que valores. Então, essa aula é para a gente meio que esclarecer algumas informações sobre valores. A gente vai dar ênfase principalmente a números, porcentagens, tamanhos e cores, porque são itens que são efetivamente utilizados de qualquer forma, mesmo que você esteja, por exemplo, utilizando um construtor de página. Mesmo que você tenha um construtor visual, você vai ter que fazer atribuição de valores. Então, como é que aparecem esses valores, né? Quando a gente tem lá um H1, só para ilustrar, que aqui a gente está trabalhando com uma atribuição inline, né, do estilo, você tem uma propriedade lá, font size, com 30 pixels. Esse 30 pixels é exatamente o valor que você está atribuindo. Então, você atribui determinados valores para as propriedades, né, dos elementos. Outro exemplo é, por exemplo, o widget, né, que é exatamente uma unidade de dimensionamento dele. A gente viu na aula anterior que todos os elementos são bidimensionais, né? Então ele tem uma largura e tem uma altura. A gente está fazendo a definição, né, exatamente dessas dimensões. Então você atribui lá um tamanho fixo de 300 pixels. Então os valores eles podem ser do tipo números, tamanhos, porcentagens e cor, que é o que a gente vai trabalhar principalmente, né? Aqui nesse que a gente vai ter foco principalmente, que essa aula não vai ser longa, né? E a gente pode ter também imagem, posição, strings, identificadores e funções. Tá? Então a gente vai para os principais aqui. Primeiro sendo um número, então a gente pode ter inteiros e decimais. E alguns exemplos aqui de atribuições de inteiros é o column count, o counter increment. E eu vou aqui só dar um destaque aqui para o Z-index, que a gente utiliza bastante, esse aqui, o Z-index, que ele dá um peso nas camadas, né? Quando a gente entende um pouco de posicionamento, que a gente vai ter uma aula, inclusive, sobre posicionamento, a gente entende qual é essa questão do peso, né? Então, isso aqui é extremamente utilizado e ele utiliza números inteiros. Tá? Um exemplo aqui, que eu estou dando na prática, é a opacidade. A opacidade ele vai de 0 a 1. Isso é uma propriedade que é definida especificamente, então a gente tem que saber que o valor vai de 0 a 1. A gente não pode colocar qualquer valor. Então, o 0 significa que você tem um item totalmente opaco, né? Ou seja, você está transparente, você não consegue visualizar ele, e o 1 ele está completamente visível. 0.6, ele está ali próximo do 0.5, né? Ele está bem próximo ali, ele está no intervalo, então ele fica meio semi-transparente, tá? Tamanhos. Tamanho a gente já trabalhou algumas vezes sobre tamanhos, né? Então, por exemplo, o widget, o height, né? Font size. Aí tem outros exemplos, por exemplo, máximo widget, mínimo widget, né? Máximo height e etc. As unidades desses tamanhos, né, elas podem ser absolutas ou relativas. Absolutas, ele estabelece um valor fixo e que não tem relação com nenhum outro elemento, ele por si só existe. Tá? Então, por exemplo, centímetro. É um centímetro. O mais utilizado aqui é o que está em negrito, é o pixel. Né? Então, os pixels, que é a unidade de tela, que a gente utiliza, inclusive, quando a gente vai falar em tela, em resolução de tela, a gente utiliza pixels. Né? Exemplo disso é o estilo, né, atribuído a um div, né, um widget de 20 pixels. Então, ele está com um valor fixo de 20 pixels. A gente tem também as unidades relativas. Né? Unidades relativas, elas têm elas não existem por si só, né? Elas são sempre relativas a um outro elemento que já existe. Tá? A font size, o que a gente utiliza mais rotineiramente é o EM, o REM, o VW e o VH. A gente não vai entrar em detalhes em cada um, mas o font size, o EM e o REM, eles são
O EM e o REM são bastante utilizados em font size, embora possam ser utilizados também no dimensionamento de elementos. Mas o que chama atenção aqui é que, além disso, muitos esses itens aqui, os outros que não estão em negrito, eles não são tão utilizados e alguns deles não têm suporte em todos os navegadores. O EM e o REM é bastante utilizado, principalmente em fontes, porque ele serve para redimensionar os elementos de forma mais simples. Quando você muda, é meio complicado a gente falar um pouco disso nesse momento, mas basicamente quando você redimensiona um elemento na base, né, ou um elemento, ele automaticamente redimensiona todos os outros, tá? Progressivamente, principalmente quando a gente está falando de REM, né, que a gente está falando em font size do elemento root, ou seja, do elemento principal, tá? O VW e o VH, ele já tem relação com viewport. Quando a gente falar em posicionamento, né, a mesma coisa do Z-index, a gente vai ver um pouco sobre viewport. É exatamente para a gente ter uma noção geral, né, do trabalho com viewport e posicionamento, tá? Exemplo de atribuição relativa, né, o width 10em, o width 1.2 vertical, né, viewport, na verdade, né, VH, um font size de 1 rem. Já as porcentagens, elas são atribuídas, né, para alguns itens, né, o font size também pode ser atribuído, width, height e sucessivamente. Então, como é que funciona isso na prática? Basicamente, a mesma atribuição, só que com um sinal de porcentagem. Então, 50 lá por cento, 30%, 20%. Nesse exemplo, a gente tem uma divisão da tela com divs em que um está ocupando 50% da tela, o outro está ocupando 30% e o seguinte 20%. Dessa forma, como está distribuído aqui, você vai ter os divs, né, que se a gente conseguir posicionar ele, por exemplo, lado a lado, né, todos em uma linha só, que a gente viu inclusive na aula anterior, eu acho que foi na aula anterior, a gente viu exatamente isso, ou seja, a gente consegue posicionar os divs todos numa linha, e se a gente colocar essas porcentagens, você vai ter lá 50%, 30% e 20%, completando 100% da tela, tá? A ocupação completa da tela. As cores. As cores, elas têm atribuições, né, para elementos que você, para propriedades que você tem efetivamente uso de cor, né, e elas podem ser da seguinte forma: você pode ter color-keywords, que a gente já viu, inclusive a utilização dela, pode utilizar hexadecimal, RGB, RGBA, HSL e HSLA. A gente coloca grupo assim, RGB, RGBA e HSL e HSLA, porque RGB e RGBA, na verdade, são a mesma coisa, só que o A é do canal alfa, né? A gente acrescenta um item no final chamado canal alfa, tá? Então, quais são os exemplos disso? Background color, red, né? A gente já viu atribuição de cor usando color-keywords, tá? Existe uma tabela com color-keywords. Background color com hexadecimal, esse código hexadecimal, né, que tem esse sinal, né, na frente, indica que é hexadecimal que está sendo utilizado, tá? Ele representa uma cor. O RGBA, que você tem exatamente os pesos, né, de RGB e o canal de alfa. Então aqui a gente tem o que? canal R, canal green, né, o verde, e o blue, e aqui o canal alfa, tá? Já o HSL, a gente, aqui como não tem um alfa, não tem um quarto item, a gente teria que ter um quarto item, certo? E para finalizar, se vocês tiverem interesse, né, de obter mais informações sobre valores e unidades, eu acho que o básico aqui é suficiente para a gente ter um entendimento geral das atribuições de valores, né, que a gente pode, inclusive alguns editores, né, visuais, a gente pode ter atribuição já com valores fixos, por exemplo,
Vocês pegam um elemento da vida lá e ele vai ter lá 200, né? Aí você já sabe 200 o quê? Né? Pode ser 200 pixels, né? Pode ser uma porcentagem, ok? Então é isso, vamos agora para a próxima aula. Um grande abraço e até mais. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Também não se esqueça de se inscrever na nossa mala direta. É simples e fácil, só seguir o nosso link, colocar seu nome, seu e-mail e as informações que você quer receber, apertar o Não Sou Robô e clicar em inscrever-se. Em breve nós também teremos novidades com uma nova comunidade. Um grande abraço e até mais.